propósito de refletir um pouquinho sobre a visão da nossa igreja. Não é nada, irmãos, diferente daquilo que nós já temos caminhado, trabalhado, orado, procurado estabelecer no meio da igreja, os princípios que a gente tem procurado ensinar aos irmãos, discipular os irmãos, mas isso dá para nós, essa visão da igreja, dá para nós uma clareza maior, né? A gente sabe que a obra de Deus ela precisa ser feita do jeito de Deus. Ela precisa ser feita com zelo, com intencionalidade, com foco, com perseverança. E nós precisamos ter claro diante de nós aquilo que Deus tem nos dado como missão. E graças a Deus que Ele tem nos dado o presente, irmãos, de termos pessoas para cuidar. Deus tem dado um crescimento, Deus tem derramado um nível, irmãos, de misericórdia muito grande. E nós precisamos corresponder a isso que Deus está fazendo. À medida que a igreja cresce, a necessidade de nós nos estruturarmos e de nós deixarmos claro a nossa visão, ela cresce cada vez mais. E esse trabalho ele tem a ver com isso, de nós deixarmos claro aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, e o alvo e para onde nós estamos caminhando. Qual é a visão da igreja? Como a gente olha e enxerga a Bíblia? Porque o ponto principal é esse, irmãos. Tudo isso, na verdade, que a gente está vendo, resume a Bíblia como um todo. A Bíblia é o nosso fundamento. Então, por mais que a gente tenha um modelo simplificado, nós não estamos trazendo nada novo. Tanto o nosso estatuto, desde o princípio da igreja, quanto a palavra de Deus que nós temos seguido, respaldam tudo isso que nós vamos mostrar aqui. A ideia, na verdade, é só realmente simplificar isso e trazer para nós uma clareza do nosso propósito e do nosso alvo. Isso tem muitos benefícios, como nós veremos a seguir. Então vamos refletir, irmãos, de maneira não tão prolongada a respeito da visão da nossa igreja? Tem um texto de Paulo que diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse texto mostra para nós que nós não devemos levar em conta muito o passado, mas nós devemos seguir para o alvo, para aquilo que Deus tem colocado, para o alvo estabelecido. E nós vamos chegar lá, irmãos. Nós vamos chegar lá. Agora, uma coisa é certa. Toda igreja é motivada e dirigida por algum princípio ou propósito. Vejamos, toda igreja é dirigida, direcionada ou motivada por alguma coisa. Ainda que não seja claro ou explícito, existe uma motivação que influencia cada aspecto da vida da igreja. Se não são os princípios bíblicos, alguma outra coisa está conduzindo ou está motivando essa igreja. Vamos ver alguns exemplos e tipos ou modelos de igrejas? Olha só, nós temos os modelos de igrejas dirigidas por personalidades. Nessa igreja, o fato mais importante é o que o líder da igreja quer. Um dos problemas comuns de uma igreja dirigida por personalidades é que o planejamento é sempre determinado pelo passado, necessidade ou insegurança do líder, e não pela vontade de Deus e por aquilo que o povo precisa. Outro problema é que essa igreja é colocada em xeque quando a personalidade dirigente a deixa ou morre. Nós sabemos, irmãos, que Deus levanta pessoas para serem pessoas carismáticas, pessoas que realmente conseguem chamar o povo para perto de Deus. E Deus levanta pessoas de peso, de renome, de destaque, realmente para marcar gerações. Acontece que essas pessoas, elas não podem ser o fundamento da igreja. A Bíblia, a palavra de Deus é que deve ser, não é verdade? Porque quando essas pessoas falharem ou então Deus as levarem, a igreja vai sofrer e sofrer muito, porque ela estava fundamentada nessa personalidade. Então, por mais que a gente tenha pessoas assim, e elas sejam necessárias no reino de Deus, porque Deus as levanta, a igreja não pode, em hipótese alguma, se fundamentar ou ser motivada e conduzida apenas por esse princípio. Nós também temos, irmãos, igrejas dirigidas por finanças. Nesse tipo de igreja, a questão que ronda a mente de cada pessoa é: quanto isso vai custar? Nada é tão importante quanto as finanças.
o debate mais quente nessa igreja é sempre sobre o orçamento. Boa mordomia e entrada financeira são elementos essenciais em uma igreja sadia, mas as finanças nunca pode ser o fator controlador. A razão da existência de uma igreja não deve ser quanto conseguimos economizar, mas sim quanto conseguimos salvar. Muitas igrejas nesse modelo, né, irmãos, elas acabam realmente sendo dirigidas pela parte financeira. E isso é um perigo muito grande para nós, porque às vezes a direção de Deus é para darmos passos de fé, é para realmente sermos dirigidos pelo Espírito e não pelas planilhas financeiras. É claro que precisamos de controle financeiro, precisamos ter sabedoria nessa área e sermos bons mordomos, mas esse não pode ser um fator que conduz a igreja. Existe um outro modelo de igreja, irmãos, que é aqueles dirigido por programas. O programa feminino, o coral, a escola dominical, o estudo bíblico são exemplos de programas que muitas vezes é a força que motiva algumas igrejas. A comissão de nomeação, aquele momento onde os cargos são escolhidos, é o momento mais importante da igreja. Se os resultados não são os esperados, as pessoas envolvidas culpam a si mesmas por não terem trabalhado o suficiente. Ninguém jamais questiona se o programa ainda funciona ou não. Então, essa igreja ela acaba não sendo estruturada com base na Bíblia, mas com base nesses programas. E o sucesso da igreja depende do sucesso desses programas. Acontece, irmãos, que nem sempre esses programas têm a ver com aquilo que a Bíblia estabelece. Então fica difícil para nós definir a saúde de uma igreja com base nos sucessos dos programas estabelecidos. Isso é um grande perigo para nós. E quando a gente não está caminhando bem, né, e dando certo nesses programas, a gente troca a liderança, a gente vê o que está acontecendo, mas sempre em vista do programa. Agora, será que o programa sequer é bíblico? Existe esse ponto para refletir. Então, novamente, a gente precisa guardar aqui que nenhum desses pontos que a gente está mencionando, eles são errados em si mesmo. O que eles não podem ser é fundamento último para a igreja. Nós temos também as igrejas dirigidas por construções. Muitas vezes uma congregação está tão ansiosa por ter um prédio bonito que os seus membros gastam mais dinheiro do que eles têm. Fundos necessários para operar ministérios têm de ser desviados para pagar intermináveis prestações e assim o verdadeiro ministério da igreja sofre. Para isso serve a expressão chinesa: em vez de o cachorro balançar o rabo é que balança o cachorro. Nós precisamos se atentar para esse detalhe, porque às vezes nós confundimos construir a obra de Deus com construir um prédio. Nem sempre trabalhar e construir uma grande casa, um grande edifício para realmente servir a obra de Deus, nem sempre isso é obra de Deus, irmãos. Às vezes nós estamos só focados nisso, e ganhar almas e discipular pessoas e cuidar das feridas, das ovelhas, acaba sendo deixado de lado. Então, quando os propósitos bíblicos são negligenciados, tudo aquilo que a gente faz em termos de construção perde o sentido, perde o valor. Que a gente possa ter o coração no lugar certo, né? Nós temos igrejas dirigidas por eventos. Se nós olharmos para essa igreja, irmãos, o calendário dela está cheio. O propósito parece ser com que todos sempre fiquem ocupados. Sempre tem algo acontecendo nessa igreja. Há sempre muito trabalho, mas nem sempre produtividade. Uma igreja pode ser ocupada sem entender qual o propósito de tanta ocupação. Alguém precisa questionar qual o propósito de cada uma dessas atividades. Numa igreja dirigida por eventos, o número de programações que uma pessoa frequenta é a principal medida de fidelidade e maturidade. Esse é um risco que nós acabamos correndo, irmãos, de achar que as pessoas estão bem ou mal espiritualmente pela quantidade de atividade que elas frequentam ao longo da semana. O que mede a nossa vida espiritual é a nossa paz com Deus, é o fruto do Espírito. E a gente tem que tomar cuidado para, ao invés de sermos dirigidos pelos propósitos, acabarmos sendo dirigidos apenas por eventos. E por último, irmãos, nós temos um modelo bíblico, que são igrejas dirigidas por propósitos. De maneira simples, Deus deixou claro para nós
aquilo que deveria governar a nossa vida e a igreja. Ele disse: ama a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro propósito, o maior dos mandamentos. Não deveria ser, irmãos, um propósito da igreja, um alvo da igreja, ensinar os irmãos, discipular os irmãos e conduzir todos os departamentos com base nesse princípio de que Deus deve ser amado em primeiro lugar? Então vejamos, o primeiro deles é a adoração. Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas. E isso se trata de um estilo de vida, que inclui oração, devoção. E no culto a Deus, irmãos, o nosso louvor é esse transbordar do nosso coração cheio de Jesus. Um próximo propósito é o serviço, que tem a ver com o segundo maior mandamento, que está relacionado com aquilo que fazemos ao nosso próximo. O terceiro propósito aqui mencionado é a comunhão. Deus nos ordenou a não deixarmos de congregar. Quarto propósito, o discipulado. Deus deseja que nós amadureçamos, que nós cresçamos, que a gente se aperfeiçoe à medida de Cristo, né? Que a gente se pareça com Jesus. E por último, ide por todo mundo e pregai o evangelho, é sermos testemunhas. Então, de maneira bem simplificada e resumida, esses propósitos acabam sintetizando tudo que a Bíblia fala para nós a respeito de como a nossa vida precisa ser. Uma igreja dirigida pela Bíblia é uma igreja dirigida por propósitos e princípios estabelecidos, os quais a gente acabou de mencionar. Então, irmãos, quando a gente tem essa visão de que a obra de Deus tem que ser conduzida do jeito de Deus, e a gente simplifica isso nesses princípios que a gente mencionou, há outros modelos, né? Existe, por exemplo, as 9 marcas de uma igreja saudável que muitas igrejas acabam seguindo também, mas a tentativa sempre é, vamos tentar resumir ou simplificar, ou colocar num esquema que a gente consiga gravar e memorizar bem, os princípios bíblicos, porque o que deve motivar a nossa igreja não é outra coisa, senão a própria Bíblia. Esse é o ponto central. Agora, irmãos, vejamos quais são os benefícios da clareza da visão. Quando nós caminhamos com o alvo bem claro diante de nós, quais são os benefícios da gente saber e da gente entender quais são os princípios que conduzem a nossa igreja? Qual é a clareza que sabermos os propósitos traz para nós? Quais são os benefícios que a clareza de visão traz para nós? Vejamos. Os alicerces para uma igreja sadia. A fundação determina o tamanho e a durabilidade de um prédio. Nunca poderemos construir mais do que a fundação pode aguentar. É necessário esclarecer na mente de todos os envolvidos exatamente o porquê da existência da igreja e o que ela deve fazer. Existe um poder incrível em ter uma declaração de propósito claramente definida. Um dos benefícios, irmãos, de nós termos claro a nossa visão é criar moral. Vejamos, se a nossa missão não for clara, o nosso moral será baixo. Pessoas trabalhando juntas para alcançar um propósito maior não têm tempo para ficar discutindo assuntos triviais. A clareza de visão cria essa autoestima e essa força para caminharmos em direção a um alvo em comum. Além disso, irmãos, a clareza de visão ela ajuda a reduzir frustrações, porque o propósito claro não somente define o que fazemos, mas também o que não fazemos. A igreja ela não tem tempo de fazer tudo. As pessoas sempre estão dizendo a igreja deve fazer isso, a igreja deve fazer aquilo. E quando a igreja não consegue realizar todas essas atividades, muitos ficam frustrados. Então a clareza de propósito ela nos mostra qual é o nosso verdadeiro foco. Muitas pessoas se frustram na igreja exatamente por isso, irmãos. Por aquele programa, por aquele tópico, por aquele projeto não ter funcionado. Mas será que esse era um ponto que nós deveríamos focar? Será que as finanças, a energia da igreja, as pessoas precisavam ser mobilizadas por aquele propósito? Essa é uma pergunta. E quando os propósitos nossos são bem claros, então a gente sabe, olha, nós não vamos depender tempo e nem dinheiro e nem qualquer outro recurso, porque esse acaba não sendo e não é um propósito principal para nós. Agora, é claro,
se nós estamos caminhando nos propósitos principais e essa atividade ela está a serviço desse propósito, aí a gente consegue atender ela. Então a clareza de propósito, irmãos, ela ajuda a reduzir as frustrações. Além disso, nos ajuda a criar concentração. Vejamos, um propósito claro permite concentrarmos os nossos esforços. A maioria das igrejas tentam fazer coisas demais e acabam perdendo o foco. Além disso, irmãos, a clareza de visão atrai cooperação. As pessoas querem se unir a uma igreja que sabe para onde está indo. Quando uma igreja deixa claro o seu destino, as pessoas ficam ansiosas para entrarem a bordo. Isso ocorre porque todos nós procuramos algo que nos preencha e dê significado, irmãos, propósito, direção. Se queremos que os nossos membros fiquem animados, apoiem e se dediquem às atividades da igreja, nós precisamos claramente explicar para onde a igreja está indo. Por último, irmãos, ajuda na avaliação. Quando nós conseguimos saber para onde nós estamos indo, se de repente a gente se desviar um pouquinho, a gente tem diante de nós, irmãos, uma clareza do caminho, então a gente sabe que a gente se desviou. Agora, se nós não sabemos para onde ir, como é popularmente dito, qualquer lugar, qualquer destino serve, qualquer caminho é caminho. Se a gente tem um alvo estabelecido, então isso nos ajuda a nos avaliarmos. Por exemplo, os 5 propósitos, eles são para nós um parâmetro se nós estamos ensinando a igreja de maneira saudável, ensinando todo o conselho de Deus, né? O apóstolo Paulo falou isso. A uma das igrejas que ele ficou um tempo ensinando, ele disse, e eu não fico triste, eu não fico pesaroso na consciência, porque eu ensinei para vocês todo o conselho de Deus. Nós precisamos nos preocupar com isso, né? Então imagine, irmãos, que na igreja nós temos muitos novos convertidos, mas ao mesmo tempo nós temos muita gente saindo da igreja. O que isso significa para nós? Que nós estamos acertando no evangelismo, mas nós estamos falhando no discipulado. Quer dizer, nós temos almas chegando, mas nós temos muitas almas indo embora. E o que faz as pessoas irem embora, irmãos? Falta de estrutura, falta de maturidade. Então nós precisamos alcançar essas pessoas e ajudá-las a que elas amadureçam, para que elas consigam se firmar em Jesus. Se a gente tem, por outro lado, vamos pensar num outro exemplo, muitas pessoas maduras na fé, mas nós não temos quase nenhum novo convertido, então a gente está até acertando no discipulado, mas a gente está errando no evangelismo. Então a clareza de propósito ela nos ajuda a nos avaliarmos também, né? E a gente consegue identificar se a gente está ou não obedecendo a Deus a respeito de tudo aquilo que Ele deixou para nós. Irmãos, agora a gente já viu o que motiva a nossa igreja, a gente já viu os benefícios disso. Agora vejamos, irmãos, de maneira um pouco mais aprofundada, os propósitos, os 5 propósitos, que são, de certa forma, um resumo de toda a Bíblia para nós. Vejamos. O primeiro propósito é a adoração. Nós somos uma igreja fundada na Bíblia, né, e que a resume em 5 principais propósitos. Quando nós olhamos, irmãos, para a adoração, a gente entende que isso significa amar Deus de todo o coração. Isso tem a ver com a adoração? Tem a ver com o momento do louvor no culto? Sim, porque nesse momento do louvor, por isso que a gente sempre aprende, né? Nós precisamos louvar Deus com o nosso coração, porque esse momento é o transbordamento do nosso estilo de vida, daquilo que a gente vive com Deus. Então, quando a gente, por exemplo, louva a Deus com todo o coração, dizendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, eu me alegrarei em Deus. Isso não diz respeito a esse momento do culto apenas, né, irmãos? Isso diz respeito a tudo aquilo que a gente está vivendo com Deus ao longo da semana, percebe? Então, o louvor e a adoração, eles estão muito interligados, né? Tem a ver com o nosso estilo de vida. E o primeiro grande propósito e princípio que nós precisamos ter em mente, tanto para a nossa vida quanto para nós ensinarmos os irmãos, é esse de que Deus deve ser a prioridade. Deus é o primeiro lugar. E isso, irmãos, resume uma série de princípios bíblicos. Por exemplo, o nosso tempo precisa ser organizado para que Deus seja a prioridade. As nossas prioridades... Eu vou falar pro Gui colocar esse trecho aqui no vídeo.
Você tá... Põe pausa rapidinho. Esse propósito, esse princípio, ele resume uma série de coisas que estão presentes na Bíblia a respeito de como a gente tem que conduzir a nossa vida. Inclusive a ordem de prioridades, né? Nós precisamos amar a Deus em primeiro lugar, nós precisamos servir a nossa família, nós precisamos servir a nossa igreja. Então existe uma ordem de prioridades, existe um estilo de vida que agrada a Deus. Então esse propósito, ele não significa apenas amar a Deus, mas ele resume, na verdade, todos esses conceitos que diz respeito à nossa vida com Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz, quem me ama tem e guarda os meus mandamentos. Então tem a ver com obediência, tem a ver com zelo, tem a ver com oração, com devoção, tem a ver com busca. Então se o irmão não está buscando, se o irmão não está procurando encontrar Deus e obedecer Jesus, então ele está falhando nesse propósito, percebe? Então amar Deus, irmãos, amar Deus sobre todas as coisas, esse é o primeiro propósito. Um outro propósito que resume bem os princípios presentes na Bíblia é o serviço, que tem a ver com amar o próximo como a nós mesmos. Nós precisamos entender aqui, irmãos, que nesse tópico a gente não está falando apenas de amor ao próximo, nós estamos falando principalmente de serviço, servir a mesa, lavar os pés como Jesus nos deu exemplo. Irmãos, amar o próximo significa ter obras que beneficiem os outros. Então, eu preciso entender que os dons e recursos que Deus tem me dado, eu preciso derramar na vida dos outros. Eu preciso, de alguma maneira, ajudar as pessoas. Quando eu não estou fazendo isso, eu estou retendo aquilo que Deus me deu e eu estou sendo negligente. E eu estou me privando de viver coisas que Deus separou para que eu possa experienciar apenas nessa circunstância. Tem coisa que a gente só vai viver, irmãos, tentando ajudar as pessoas. Então, tudo que diz respeito ao serviço ao próximo, a servir a mesa, a ajudar as pessoas, está resumido aqui nesse propósito, tá certo? Bom, seguindo então, agora nós temos o evangelismo. Aqui, irmãos, a ideia é irmos e fazermos discípulos de Jesus. A igreja serve para quê? Para alcançar as almas, para não somente alcançar, mas para fazer com que essas pessoas amadureçam diante de Deus, né? Então esse é o principal propósito, é ganharmos almas para o reino de Deus. E isso, irmãos, tem tudo a ver com o nosso propósito de sermos o quê? Testemunhas vivas. Alguém vai dizer assim, Anderson, mas eu não tenho dom de evangelista, eu não sou um evangelista. Irmãos, não tem a ver com isso. Se você parar para refletir, a Bíblia deixa muito claro que o ID é para todos nós, sem exceção. O que nós estamos sendo chamados é para sermos testemunhas de Jesus. Aonde a gente for, nós precisamos testemunhar de Cristo, dar o exemplo com a nossa vida e assim por diante. Então nós precisamos entender que esse é um propósito da nossa vida, né, irmãos? Testemunharmos a Jesus. Bom, seguindo, nós temos agora a comunhão. É na comunhão, irmãos, que a gente consegue ter um crescimento e uma maturidade cada vez mais crescente, né? Jesus usa a comunhão para nos aperfeiçoar. Jesus usa a comunhão para nos santificar, para nos consolar. Ele dá dons para a igreja, ele prepara pessoas, tudo para que a gente consiga crescer, irmãos. A igreja é um mecanismo de Deus para trabalhar no nosso caráter e para nos ajudar em diferentes facetas da nossa vida. Agora, irmãos, o ponto é que a pessoa ela é introduzida na comunhão pelo batismo. É pelo batismo que ela começa a fazer parte do corpo de Cristo de maneira efetiva e que ela começa a fazer parte da mesa do Senhor também. Então a pessoa precisa se batizar e aí a pessoa começa a ceiar, né? E aí ela faz parte da comunhão da igreja. Então a gente precisa entender que a comunhão é um dos propósitos que Deus estabeleceu para nós, né? Como ele mesmo disse, não deixem de congregar, como foi de costume de alguns. Então Deus deixa isso muito claro para nós, né? Outro propósito, irmãos, e o último aqui na nossa lista, é o discipulado. Deus deseja que todos nós cresçamos à imagem de Jesus. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para que sejam conformes à imagem de Jesus.
Tudo coopera para que a gente se pareça com Jesus, irmãos. Esse é o propósito. Então vocês veem aqui que esses 5 propósitos, no final das contas, eles estão resumindo a Bíblia para nós, né? Por isso que lá no começo a gente falou que nós não estamos trazendo nada novo. O que nós estamos, na verdade, é simplificando e dando clareza do que nós devemos ensinar para os irmãos. O que mede ou o que nos ajuda a medir a qualidade da nossa vida espiritual. Nós estamos adorando a Deus, nós estamos servindo, nós estamos em comunhão, nós estamos sendo testemunhas, nós estamos, de alguma medida, sendo discipulados, estamos crescendo em graça e em conhecimento. Porque se nós estivermos falhando em algum desses pontos, a nossa vida espiritual ela está débil, ela está debilitada, ela está fraca, né? Ela não está completa, a gente não está maduro. Então, esses 5 propósitos, eles nos dão esse nível de clareza, tá bom? Então, olha só, irmãos, como que isso tudo é bom para nós. Quando um novo convertido entrar na igreja, qual deve ser a sua orientação quando ele perguntar para você o que eu tenho que fazer? Aí você vai simplificar para ele esses 5 propósitos. Olha, irmão, você precisa guardar no seu coração que a palavra de Deus é simples para nós. E ela deixa princípios para nós. Veja bem, Deus nos ensinou a amar Ele, Deus nos ensinou a amar o próximo, Deus nos ensinou a termos comunhão, a procurarmos ser bons exemplos e testemunhas e a crescermos na graça. Esses são os princípios que Deus deixou para nós. Se nós nos exercitarmos nisso, nós vamos crescer cada vez mais se parecendo com Jesus. Tá certo? Agora, irmãos, então a gente viu o que motiva a nossa igreja, a gente viu os benefícios que a clareza de propósito nos traz, nós vimos os propósitos que resumem a Bíblia para nós. Agora, irmãos, vamos dar uma olhadinha para o que diz o nosso estatuto, porque o estatuto ele resume bem qual é a visão da nossa igreja. E o estatuto deixou para nós uma missão, né? Qual que é essa missão, irmãos? Em linhas gerais, orar e trabalhar por avivamento no Brasil e no mundo. Esse princípio, irmãos, está no estatuto desde a fundação da igreja. Agora, olha que interessante, nós temos tido trabalhos como, por exemplo, relógio de oração, intercessão. Nós temos buscado e, de certa forma, oração, busca, presença de Deus, são tópicos muito caros para nós, né? São tópicos que a gente enfatiza demais. Você reparou que tem tudo a ver com o que está estabelecido no estatuto da nossa igreja? Porque esse é o fio condutor que Deus tem nos dirigido, né? Orar e trabalhar para que Deus venha. Olha que coisa maravilhosa, né, irmãos? Então, em linhas gerais, essa é a missão da nossa igreja. Orar e trabalhar para que Deus venha. Irmãos, além disso, nós temos um lema, né? Qual é o nosso lema? Santidade ao Senhor, orar sem cessar. Glória a Deus. E nós temos um princípio ético que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, em linhas gerais, essa é a visão da nossa igreja. O que vem depois daqui, irmãos, e a gente vai estudar isso, olha só, a estrutura da nossa igreja, as responsabilidades, nós vamos estudar os 5 níveis de compromisso, nós vamos ver a organização. Tudo isso diz respeito à organização de como a gente vai colocar em prática o nosso serviço aos irmãos, que tem como propósito ajudar eles a cumprir os 5, que tem como alvo, né, eles cumprirem os 5 propósitos. Então, o nosso alvo é ganhar almas e trabalhar para que essas almas consigam viver aquilo que Deus tem para elas, que está descrito na Bíblia, e que a gente resumiu nos 5 propósitos. Eu espero que isso tenha ficado claro aos irmãos. Novamente, nós vamos continuar, nós teremos os próximos blocos, onde nós vamos ver como a nossa igreja está organizada, né? Nós temos os pastores dirigentes, nós temos os obreiros dirigentes, nós temos os obreiros gerais, nós temos os membros, nós temos cultos, nós temos os departamentos, e cada uma dessas áreas, irmãos, tem que trabalhar para que as pessoas consigam crescer e amadurecer. Lembrando que o que nos ajuda a saber se nós estamos trabalhando em tudo isso são os 5 propósitos que resumem a Bíblia, como a gente já viu. Mais uma vez, que Deus abençoe a sua vida, e vamos continuar orando, irmãos,
para que, à medida que a gente consiga ter essa mentalidade focada no alvo, cumprir em nós aquilo que ele disse, né? Não se derrama vinho novo em odres velhos, mas se nós temos os odres novos, irmãos, então nós podemos esperar de Deus o vinho novo. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e que Deus nos ajude. Em nome de Jesus.